galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para a nossa aula 2 da revisão Enem. A aula de hoje é a aula mais importante para o Enem, que é a aula de razão e proporção, tá? Se você pegar aí o raio-x que o Marquinhos fez, a quantidade de questões que caíram nos 3 últimos anos de razão e proporção foram, só contando um segredinho para vocês, 65. Então bora lá, cola aqui comigo. A primeira coisa, o que você tem que saber do conceito de razão? Razão é um quociente entre duas grandezas, então é uma divisão entre duas grandezas. Sabe aquela questão que ele fala assim, ó, em uma sala tem 70 alunos, certo? E a razão entre o número de homens e o número de mulheres é igual a 5 sobre 9. Como que você resolve esse tipo de questão? A maioria de vocês iria fazer como se fosse um sistema, ia montar assim, ó, o número de homens mais o número de mulheres é igual a 70, o número de homens dividido pelo número de mulheres é igual a 5 sobre 9. Tá errado? Lógico que não, só que muito mais difícil. Você que é aluno do Marquinhos, você não vai fazer assim. Você tem que lembrar que toda questão que ele fala assim, na razão, na proporção, lembra de você multiplicar uma constante. Então eu não posso falar que o número de homens é 5, muito menos que o número de mulheres é 9. Mas eu posso falar que o número de homens é um múltiplo de 5 e o número de mulheres é um múltiplo de 9. Então aqui, ó, o número de homens é 5K e o número de mulheres é 9K. E aí, ó, olha o que eu falo. Número de homens mais número de mulheres é igual a 70. 5K mais 9K é igual a 70. 14K é igual a 70. K vai ser igual a 5. Esse K é uma constante de proporção. Ele não é o valor de homens nem o valor de mulheres. Ele é uma constante de proporção. E aí eu substituo. O número de homens, então, no caso, vai dar 5 vezes K, vai dar 25. E o restante, que é 9 vezes K, é o número de mulheres, que vai dar 45. Algumas razões são importantíssimas para Enem. Por exemplo, escala, galera. Todo Enem tem pelo menos uma questão de escala. Como que você resolve escala para o Enem? A escala sempre vai ser a medida do desenho dividido pela medida real. A escala sempre vai ser a medida do desenho, ó, a escala sempre vai ser a medida do desenho dividido pela medida real. Então, a escala sempre vai ser a medida do desenho dividido pela medida real. E aí, o que eu faço nessa escala, Marquinhos? Presta atenção aqui, ó. Se você estiver trabalhando com área, não esqueça de elevar a escala ao quadrado. A escala ao quadrado vai ser a área do desenho dividido pela área real. E se eu estiver trabalhando com volume, não esqueça de elevar a escala ao cubo, porque o volume do desenho dividido pelo volume real sempre vai ser o conceito de escala. Outro detalhe importante nós chamamos de densidade demográfica. Densidade demográfica. Quem é a densidade demográfica? Quando você fala densidade demográfica lá na geografia, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, mas na verdade a densidade demográfica é o número de pessoas, ou seja, habitantes pela área. Não necessariamente a área tem que ser em quilômetros quadrados. Geralmente cai-se em quilômetros quadrados, mas lembre-se que é pela área. E densidade normal, a única coisinha que o Marquinhos sabe de química, mentira, até gosto de química, físico-química, tá? Densidade, quem é a densidade? Densidade é igual a massa sobre volume, tá? Algumas razões que são importantes também para a matemática. Um outro tipo de questão é aquela assim, ó, grandezas diretamente proporcionais. O que significa grandezas diretamente proporcionais? Uma grandeza diretamente proporcional, você multiplica uma constante. Numa grandeza diretamente proporcional, você multiplica uma constante, você multiplica uma letra. Se grandezas são diretamente
são inversamente proporcionais, você divide uma constante, tá? Divide uma constante. Então, toda vez que você tiver que montar grandezas diretamente proporcionais, você multiplica uma constante. Inversamente proporcionais, você divide uma constante. Que nem já caiu no Enem, por exemplo, ó, a densidade de uma barra de ferro, certo? A resistência, vou falar de resistência. A resistência de uma barra de ferro, eu não vou escrever o texto, senão vai demorar demais aqui. Mas, ó, lembrem-se do seguinte, a resistência de uma barra de ferro é diretamente proporcional à espessura. Então, a resistência vai ser K vezes a espessura e inversamente proporcional ao quadrado da sua altura. Quem for diretamente proporcional, multiplica uma constante. Quem for inversamente proporcional, divide uma constante. Tudo bem? Entenderam? Isso você pode usar também. Sabe aquele probleminha da herança? Por exemplo, uma herança, ó, exemplo, a herança de 500 mil reais, tá? Isso aqui é a herança, vai ser dividida entre 3 pessoas, A, B e C. Proporcionalmente é sinônimo de diretamente proporcional. Proporcionalmente é as suas idades. A idade do primeiro caboclo vale 12, a idade do segundo vale 13, a idade do terceiro vale 25, tá? E aí eu vou fazer o quê? Como são diretamente proporcionais, você multiplica uma constante. Professor, e se fosse inversamente proporcional? O raciocínio é o mesmo. Em vez de você multiplicar, esse 12 entra dividindo, esse 13 entra dividindo, esse 25 entra dividindo. E aí você sabe que o total da herança, que é o A, o B e o C, vale 500 mil. Aí você sabe que o A vale 12K, o B vale 13K e o C vale 25K. Isso vai ser igual a 500 mil. Logo, aqui vai dar 50K é igual a 500 mil. O valor do K é igual a 10 mil. Lembrando com vocês que esse K não é nada. Ele é chamado de constante de proporção. Para você achar o que cada um vai receber, basta você multiplicar. O A vai ser 12 vezes 10 mil, 13 vezes 10 mil, 25 vezes 10 mil. No Enem não caiu herança, caiu lucro, que é o mesmo conceito. Se for diretamente proporcional, você multiplica uma constante. Se for inversamente proporcional, você divide uma constante. Beleza? Bom, aí ó, para encerrar essa revisão rápida de razão e proporção, vamos fazer uma regrinha de 3 composta que é sempre bom lembrar, tá? Vamos supor que a gente tem aí ó, uma construção e eu tenho lá, vamos lá, ó, 12 pedreiros, tá? Pedreiros trabalhando 6 horas por dia, levam 8 dias para fazer, vamos falar aí 50 metros de muro. 50 metros de muro. Tudo bem? Bom, quantos dias levarão 10 pedreiros. 10 pedreiros. Falar que eles têm o mesmo rendimento. Não vou escrever essas coisas, senão fica muito grande. Trabalhando agora 8 horas por dia. 8 horas por dia para fazer 100 metros de muro. Vamos falar 100 metros de muro, tudo bem? E aí, como que você resolve uma regra de 3 compostos? A primeira dúvida de vocês é com relação às setinhas, tá? As setinhas é o seguinte, se você não tem muita facilidade de trabalhar com o esquema das setinhas, foca no seguinte, sempre que você tiver grandezas diretamente proporcionais, as setinhas ficam no mesmo sentido.
Grandezas inversamente proporcionais, as setinhas ficam em sentidos opostos. Sempre você analisa de duas em duas grandezas. E aí, quando você estiver trabalhando com regra de 3 composta, é sempre o x com os demais. Então, e aí eu vou dar uma dica daqui a pouquinho para vocês. Ó, o primeiro passo vai ser a gente montar uma tabela. A gente tem pedreiros, horas por dia, dias e comprimento, produção. Vou colocar aqui, ó, produção do muro, tá? Eu sei que eu tenho 12 pedreiros trabalhando 6 horas por dia durante 8 dias para fazer 50 metros de muro. Na segunda situação, eu só tenho 10 pedreiros, mas eles trabalham 8 horas por dia. Eu não sei a quantidade de dias para fazer 100 metros. Montei a tabelinha. A gente vai combinar o seguinte: a primeira setinha, para não errar, foca comigo aqui, ó, para não errar, a primeira setinha você vai colocar lá para cima. Coloquei a primeira setinha para cima, que é o do X. Sempre a do X a gente vai colocar para cima. E aí a gente vai fazer a análise sempre o X com as demais, ó. É o X com as demais. Se você não sabe esse esquema das setinhas, decora os casos, ó. Dias e pessoas, inversamente, tá? Então uma para cima, outra para baixo. Dias e pessoas, inversamente, uma para cima, outra para baixo. Dias e horas por dia, inversamente, uma para cima, outra para baixo. Pessoas e horas por dia, inversamente, uma para cima e outra para baixo. Então essas três são sempre inversamente. Dias e pessoas, dias e horas por dia, pessoas e horas por dia. Então essas três são sempre inversamente proporcionais. Enquanto uma vai para cima, a outra vai para baixo. O que vai ser diretamente proporcional? Produção. Produção sempre vai ser diretamente proporcional com qualquer coisa. Produção em pessoas é diretamente, produção em dias é diretamente, produção em horas por dia também é diretamente. Então, ó, vamos lá. Aumentei o número de dias. Dias e produção, diretamente. Quando uma vai para cima, a outra também vai para cima. Esquece a produção. Dias e horas por dia. Acabei de falar para você, inversamente. Quando uma vai para cima, a outra vai para baixo. Professor, mas não pode. Não, esquece os números, senão você vai ficar louco. Esquece os números, tá? É uma suposição isso. E aí, ó, dias com pessoas, inversamente. Uma vai para cima e a outra vai para baixo. Pronto, colocamos as setinhas. Então, ó, produção sempre vai ser diretamente com dias, com pessoas, com horas por dia. Dias inversamente com pessoas e com horas por dia. Aumentou dias, diminui horas por dia. Aumentou dias, diminui o número de pessoas. Horas por dia, inversamente com pessoas e dias. Aumentou horas por dia, diminui dias. Aumentou horas por dia, diminui pessoas. Pessoas, a mesma ideia. Inversamente com dias e com horas por dia. Montada a tabelinha, aí ficou fácil. Porque você vai vir assim, ó. Vai colocar aqui, primeiro, 8 sobre x é igual... Essas frações, elas todas vão multiplicar. Mas elas têm que estar, todas elas, no mesmo sentido do que está o x. Então aqui, posso já simplificar? Ó? Vai ficar 1 sobre 2 vezes, está invertido, 8 sobre 6, está invertido, 10 sobre 12. E aí, se você quiser, a gente pode simplificar. Para andar mais rápido, eu posso simplificar esse 8 com esse 8. Aqui fica 1, aqui fica 1. E acho que tá bom, ó. Aqui vai ficar 1 sobre x, aqui vai ficar 10 sobre 12 vezes 12, 144. Então vai ficar 10x é igual a 14, ó, 144. O valor do x seria 14,4 dias, tá? 14,4 dias. Beleza? Show de bola, não é? Fácil demais. Agora, bora lá, meter o pé aí nos exercícios. Deixa eu só apagar o nosso quadro aqui para a gente começar a resolver. Então, vamos lá, ó. Questão número 1. Questão número 1. O que a gente vai fazer na questão número 1? Vamos lá, ó. Questão número 1. Na verdade, questão número 1 não. Vamos lá para a questão número... Número 3, ó. A relação de Newton-Laplace estabelece o módulo que o módulo volumétrico de um fluido. Então, ó, o módulo, questãozinha, deixa eu só mudar aqui, a questão número 3. Que
que o módulo volumétrico de um fluido, então vou chamar de volume, é igual, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Então, K vezes V ao quadrado, certo? No fluido e a sua densidade, tá? E a sua densidade vezes a densidade com uma constante adimensional, tá? Nessa unidade, nessa relação, a unidade medida adequada para um módulo volumétrico. Então vamos lá, vamos lembrar as fórmulas. Lembra que eu passei para vocês as fórmulas? Aqui, K vezes velocidade é distância sobre o tempo ao quadrado, densidade, massa sobre volume. Tudo bem? Beleza? Então, densidade vai ser massa sobre o volume, certo? Deixa eu ver aqui. A densidade em quilogramas por metro cúbico. Então, vamos lá. Primeira coisa, a velocidade. A velocidade, ela vai estar em metros por segundo. Então, aqui vai ficar K vezes metros por segundo ao quadrado, vezes a massa, quilogramas por metro cúbico, que é o volume. Bom, esse expoente desce aqui, então a velocidade vai ser K vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado vezes quilograma por metro cúbico. Jogando todo mundo para cima, a gente vai ter aqui a constante vezes, que é adimensional. Aqui, divisão de potência de mesma base, vai ficar metros elevado a menos 1, segundos elevado a menos 2, porque eu joguei para cima, vezes quilogramas elevado a 1, ou só quilogramas. Então, isso daqui seria a unidade. Letra, metros a menos 1, quilogramas e segundos a menos 2. Letra B. Letra B seria a resposta. Fácil demais essa, hein, galera? Vamos lá, número 5, A número 5 agora. Vamos fazer a número 5 aí com vocês. Olha o que ele fala, Um automóvel apresenta desempenho médio de 16 km por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor de combustão que economiza, em relação ao consumo anterior, 0,1 litro a cada 20 km. Então, peraí. Inicialmente, o consumo dele era 16 km a cada 1 litro de gasolina. Então, para andar 20 km, ele gastaria X litros de gasolina. Logo, vai ficar 16x, tudo bem? Então, aqui, 16x é igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 16. Simplifica por 4, tá? Então, o x vai dar 5 quartos. Então, a quantidade de litros que ele gastava inicialmente era 1,25 litros. No final, ele economiza 0,1, tá? litros para andar 20 quilômetros. Então, o que a gente tem? Que agora aqui no final, para andar 20 quilômetros, ele vai gastar não mais 1,25, ele vai gastar 1,15. Então, 1,15 litros. Tudo bem? Agora é só a gente dividir, tá? Então, a gente vai pegar lá, 20 km. Agora quer saber o novo desempenho. O novo consumo vai ser, vou fazer aqui na calculadora, porque para dar mais rápido, com preguiça também, tá? Faz hora que eu tô gravando o áudio, então já cansei. Então, vai ser 20 dividido por 1,15. A gente vai ter 17,39 aonde casinha. Ou seja, o consumo agora vai ser de aproximadamente 17,4 km por litro. Então ele aumentou legalzinho, letra D. Bora mais uma? Vê se tem uma de escala para a gente brincar aqui, Vamos fazer a número 9? A número 9, para encerrar, a questão número 9 aí, ele fala bem assim,
Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento. Então, o comprimento real comprimento vai ser 38,4 metros. E a largura real, aqui comprimento real, largura real é de 1,68 metros, tá? O artesão que trabalhou para o parque produziu uma réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura dessa ponte eram respectivamente, agora do desenho. Eu vou pegar só a largura, tá, gente? Largura do desenho. Quando ele pega escala, tem que obedecer a mesma escala. Você não tem tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você só escolhe uma medida. No caso, eu vou escolher somente a medida da largura, que vai dar 7 centímetros. Só que cuidado, escala sempre vai ser o desenho sobre o real, porém tem que estar na mesma unidade. Então a escala vai ser o desenho, que é 7, sobre o real, que é 168 centímetros. Coloquei em centímetros. Agora é só você simplificar por 7, a escala vai ser de 1 para 24. Letra C. Tudo bem? Fácil demais, não é? Então, bora lá, galerinha, não percam tempo e bora nos exercícios. Tchau, tchau e até a próxima aula!